Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. No seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelardo, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, que a graça e a paz do Senhor esteja na sua casa nesse instante, que você possa adentrar nesse momento na presença do Senhor em adoração, crendo que esse ambiente aí onde você está agora se torna um ambiente de um adorador. Vamos buscar então a presença do Senhor, vamos ouvir sua palavra, louvar o seu santo nome. Quero convidar então você para começarmos abrindo a Bíblia no Salmo 115. Nós vamos ler esse Salmo 115. Salmo 115, o salmo que fala das honras que cabem somente ao Senhor. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se-lhe semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor,
Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Vamos buscar ao Senhor nesse instante em oração. Deus Todo-Poderoso, Deus de grande amor e de grande misericórdia, que privilégio nós estamos tendo agora, Senhor, de podermos estar diante do Teu altar, para Te bendizer, para Te adorar, para reconhecer a Tua grandeza, mas também a Tua bondade e o Teu amor sobre nossas vidas. Ó Deus, recebe nesta noite a nossa adoração, recebe nossos louvores, recebe todo o sentimento que nós vamos demonstrar aqui, de que Te amamos e gostamos, temos prazer de depender exclusivamente de Ti. Derrama a Tua graça e Tua misericórdia sobre nós. Faz com que cada pessoa que está em sua casa, ou no seu trabalho, ou em qualquer ambiente que for, que esteja nos ouvindo agora, essa pessoa receba a Tua bênção, pela Tua gloriosa presença. Que ela sinta a presença do Teu amor, da Tua paz, e que ela possa experimentar da Tua misericórdia nesta noite, por meio deste culto. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado, e que nós possamos, ó Pai, comer das migalhas que caem da mesa, sermos abençoados por Ti, porque Tu és gracioso e misericordioso. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos,
Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tremendo, tu és tremendo. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens no livro de Josué. E desta feita eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Josué no capítulo 10. Chegamos ao capítulo 10, finalmente, não é? Então, convido você a abrir sua Bíblia aí em Josué capítulo 10. Nós vamos ler o capítulo no decorrer da mensagem. É um capítulo bem longo, não é? Então nós vamos lê-lo durante a mensagem, vai ficar mais cômodo do nosso entendimento se fizermos assim, porque a leitura é bastante longa e aí nós podemos então condensá-la de acordo com a mensagem, fica mais prático dos irmãos compreenderem. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fale poderosamente por meio de sua palavra. Deus querido, muito obrigado mais uma vez, sempre te renderemos graças pela oportunidade de abrirmos a tua palavra e podermos ler e compreender conforme o teu Espírito nos dá o entendimento. Muito obrigado, Deus de glória, porque nós somos seres pequenos, frágeis, pecadores, muito necessitados de tua graça, e se não for o Senhor, por teu amor, jamais poderíamos compreender tua mensagem, mas o teu amor é tão grande, que o Senhor nos dá do teu Espírito, para que ele esclareça para nós das coisas mais profundas do Senhor, de maneira que nós possamos compreendê-las.
na razoabilidade que nós somos. Então ajuda hoje, Deus, a todos que estão ouvindo esta mensagem, não importa onde eles estiverem, que eles possam se concentrar nesse instante, se voltarem plenamente para ouvir tua voz, porque não é a voz de um pregador, mas a tua palavra que será exposta aqui, e que ela possa ser exposta com fidelidade, para que os teus servos possam ouvi-la da maneira que o Senhor queira que ela seja ouvida, e o Senhor seja glorificado nisso, porque tu és Deus e nós somos teus servos e desejamos muito te seguir. Assim nós te oramos, crendo no teu amor e na tua graça. Amém. Meus irmãos, o que nós temos aprendido durante essa série de mensagens no livro de Josué, eu acho que uma das coisas fundamentais que nós temos aprendido é em relação ao pecado, ao julgamento de Deus em relação ao pecado. Porque os irmãos entendem que Josué, quando entra na terra prometida, ele entra na terra prometida para eliminar aqueles povos, junto com o povo de Deus, mas ele vai eliminar aqueles povos principalmente porque são pecadores, porque são completamente mergulhados na idolatria, faziam coisas abomináveis diante de Deus, e por isso tinham que ser punidos. Então o livro de Josué, ele mostra muito para nós do peso que é o pecado. Nós vemos até o que o pecado pode levar, né, ao ser humano, por meio da história da humanidade. Nós já vimos isso, e nós vimos que o pecado levou Jesus à cruz. Então o pecado diante de Deus não é coisa simples, é coisa séria, e o livro de Josué mostra isso, que a punição para o pecado era a morte, e que Cristo Jesus nos deu a condição de termos a possibilidade de, pela graça, sermos alcançados pela salvação do Senhor. Caso contrário, estaríamos todos condenados, estaríamos todos mortos, como diz a Bíblia, em nossos pecados e delitos, estaríamos todos mortos. Pois bem, o texto de hoje, do capítulo 10, vai falar exatamente sobre isso. O tema do nosso sermão nesta noite é: ninguém pode fugir do juízo de Deus. Ninguém pode fugir do juízo de Deus. Como os irmãos sabem, no capítulo 9, nós vimos os gibeonitas, enganando o povo de Deus para se protegerem, para não serem destruídos pelo povo de Deus, pois eles sabiam do poder que Deus estava derramando sobre o seu povo, e desta feita fazendo com que o povo de Deus destruísse as nações ali da região de Canaã. Por exemplo, foram destruídos Jericó, Ai, e agora os gibeonitas vão se precaver e enganam o povo de Deus, fingindo que são de outro lugar, são recebidos no meio do povo e assim protegidos por eles, como você viu na mensagem anterior, na última quarta-feira. Se você não viu, essa mensagem está lá no YouTube, ainda está gravada lá, você pode ver essa mensagem para entender direitinho. No capítulo 10, então, os outros povos que restaram se assustaram com tudo isso, se assustaram com a derrota de Jericó, se assustaram com a derrota de Ai, e principalmente com a união dos gibeonitas ao povo de Deus. Vamos entender então. Diz o verso 1: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Olha só, Adonisedeque, rei de Jerusalém, quando soube que o povo de Deus venceu Jericó, venceu Ai, e que os gibeonitas agora estavam do lado do povo de Deus, eles temeram muito. Por quê? Porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Olha só, os gibeonitas eram um grande povo, uma grande cidade, e com muitos guerreiros. E eles se uniram ao povo de Deus com medo do povo de Deus. Então isso assustou tremendamente o rei de Jerusalém. Aí no verso 3 diz: pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Olha só, então ele manda mensagem para cada um dos reis de cidades diferentes. Já expliquei aqui para vocês que esses reis são chamados de reis, eles são líderes, de tribos, são líderes de cidades. E ele manda uma mensagem para cada um e diz: olha, vamos enfrentar os gibeonitas,
porque eles estão do lado do povo de Israel, estão do lado de Josué. E aí no verso 5 diz: então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Laquise e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Ou seja, nós vemos aí que os inimigos se uniram para combater o povo de Deus. Ou melhor dizendo, fazendo uma leitura mais profunda do que está acontecendo aqui, esses reis se uniram para combater os planos de Deus. Porque lembre, o plano de Deus era levar juízo a esses povos, que eram tremendamente pecadores e por isso estavam condenados. Mas eles se unem para tentar vencer os planos e o povo de Deus. No verso 6 em diante, o texto diz o seguinte: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. É interessante que o povo de os gibeonitas, eles entendem que o povo de Deus tem muito poder, porque estão vindo contra eles 5 tribos, 5 nações, entre aspas, chamadas de nações naquela época, e eles chamam o povo de Deus para ajudar, e eles chamam como pedindo socorro. E lembrem que foi falado aqui no começo do texto, que os gibeonitas eram um grande povo, uma grande nação, e com muitos valentes. No entanto, eles convocam o povo de Deus a socorrê-los. Aliás, por quê? Porque o povo de Deus prometeu protegê-los, como nós vimos no capítulo 9. Então no verso 7 diz: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes, e disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles se poderá resistir. Deus então confirma a Josué e diz: Josué, pode ir, eles estão todos em tuas mãos. É a promessa de Deus que irá se cumprir, promessa que ele fez quando Josué e o povo entraram naquela terra prometida. Diz o verso 9: Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Josué viajou com a sua tropa durante a noite. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, veja o que aconteceu, gente. O Senhor vai intervir poderosamente nessa batalha. Existia um grupo que ainda tinha conseguido fugir. Esse pequeno grupo que conseguiu fugir, acontece algo extraordinário. Diz o verso 11: sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Ou seja, Deus interveio poderosamente, ninguém ia escapar daquele juízo de Deus. E aí, enquanto eles estavam fugindo, surgiu uma chuva de meteoritos, provavelmente, de pedras que destruíram o restante daqueles povos que ali estavam tentando fugir. Ou seja, Deus interveio poderosamente a fim de cumprir o seu propósito de estabelecer juízo, julgamento sobre aquele povo pecador. Do verso 12 vai acontecer mais coisas extraordinárias. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Josué vai fazer uma oração a Deus, e essa oração que ele vai fazer na presença do povo, não é uma oração secreta. Aqui deixa bem claro isso. Ele não vai se esconder na tenda, ele vai fazer essa oração e todo mundo vai ouvir. A oração é tremendamente ousada. Ele diz o seguinte: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Al-Jalon. Gibeão era o lugar onde estava acontecendo a batalha. Diz o verso 13: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Olha que coisa incrível. A gente sabe, é lógico, a ciência já mostrou que aqui o autor está dizendo que o sol parou. A gente sabe que não funciona assim. O autor, naquele momento que recebe a revelação de Deus, ele tinha um entendimento de que quem se movia era o sol e a terra estava parada.
Nós já sabemos cientificamente que o Sol é que está parado e a Terra é que gira ao redor do Sol. Não importa saber isso, o que importa é que Josué pediu para o tempo parar, para que eles pudessem permanecer de dia e vencer a batalha. Então o mais importante aqui é saber que um homem fez uma oração e o tempo parou. E aí diz o texto, não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O dia não passava até o povo vencer a batalha. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Espetacular, Deus intervindo de maneira poderosa por meio da oração do seu servo e de um pedido ousado de Josué, um pedido espetacular, digamos assim, de que o dia parasse, de que o sol, na concepção de Josué, parasse. E o sol parou. No verso 16, nós não vamos ler o capítulo inteiro, porque do verso 28 ao 43, são apenas registros de outros povos que Josué atacou naquela ocasião e também destruiu, certo? Mas nós vamos ler do verso 16 em diante, que é muito, muito interessante. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Eu só quero lembrar você que o tema do nosso sermão é: ninguém pode fugir do juízo de Deus. E é isso que o texto está dizendo para nós. No verso 18 diz: disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixei entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Então Josué disse: fecha a caverna onde esses reis se esconderam e vão continuar derrotando o restante dos inimigos. No verso 20 diz: tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento, a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jamute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Por que ele diz isso? Eles não vão cometer aqui nenhuma atrocidade, é o juízo de Deus que irá acontecer com esses reis por meio do povo de Israel. E aí ele diz: sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor. Veja o que ele disse: assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou, e veja que coisa, pendurou-os em 5 madeiros. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Josué estava dizendo que aqueles homens eram malditos por causa dos pecados e das atrocidades que cometiam. Por isso foram pendurados no madeiro. Lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Maldito que fosse morto, pendurado no madeiro. O Senhor Jesus torna-se maldito, ou seja, torna-se como um pecador, torna-se como alguém a qual a face do Deus Pai se vira em nosso lugar. Diz o texto então: ao pôr do sol, deu Josué a ordem que tirassem dos madeiros e lançassem-nos na cova onde se tinha escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda hoje se encontram lá. Ou seja, Josué queria realmente só fazer a figura do que representavam aqueles reis, mas logo depois dá uma dignidade, uma certa dignidade a eles, dando-lhes um sepultamento, fazendo com que eles possam voltar à caverna e ali servir de túmulo para eles. Muito bem, esse texto então
gostaria de destacar algumas coisas importantes nele, nesse sentido de ninguém pode fugir do juízo de Deus. Primeira coisa que a gente vê no texto, do verso 1 ao 5, as forças do mal se unem, né, os inimigos do povo de Deus, naturalmente os inimigos de Deus, se unem para tentar frustrar os planos de Deus. Olha, as forças do mal, elas costumam se unir para tentar frustrar os planos de Deus. Isso não é uma coisa única que aconteceu aqui. Aqueles reis maus, no entanto, eles não sabiam que eles não estavam combatendo um povo, eles estavam combatendo o próprio Deus. Eles não estavam combatendo apenas uma nação, mas o propósito de Deus estava sendo combatido ali. Para você ter uma ideia como isso acontece outras vezes na Bíblia, Herodes, diz Lucas capítulo 23, verso 12, que Herodes não se dava bem com Pilatos, mas ele se uniu a Pilatos quando, na ocasião de Jesus ser julgado. É o que diz lá em Lucas 23, 12, que Herodes e Pilatos não se davam bem, mas naquele período de julgamento do Senhor Jesus, eles se uniram. Ou seja, sempre o mal une as forças quando quer frustrar os planos de Deus. Paulo teve essa experiência interessante, né? Quando ele teve a sua conversão na estrada de Damasco, no capítulo 9 de Atos. Quando o Senhor Jesus fala com ele, o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que o Senhor Jesus se identifica com o seu povo. Quando Saulo está perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Deus, estava perseguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a religião ali judaica, naquela ocasião, né, perseguia o cristianismo, quando os romanos perseguiam o cristianismo, quando as forças do mal se unem para perseguir ao cristianismo, estão naturalmente perseguindo ao próprio Deus. Então é muito comum isso, as forças do mal se unirem para tentar frustrar os propósitos e os planos de Deus. Mas lógico, a gente sabe muito bem disso, sempre se frustrando, sempre não conseguindo. A segunda coisa que nós vemos dos versos 6 ao 11 é que nós vemos do verso 12 ao 15, né? É que Deus responde às orações de seus servos para que seus propósitos se cumpram. Mesmo que a oração tenha sido aquela oração de Josué, a oração dentro de uma coisa quase que impossível, de um dia parar, de um tempo parar por um instante. E Josué faz esse pedido e é atendido. Isso mostra que Deus responde à oração de seus servos quando esta oração está dentro de um propósito de Deus. O segredo da oração respondida, então, qual é? É quando o desejo do servo de Deus está alinhado ao desejo de Deus. É por isso que em João capítulo 14, versos 13 e 14, Jesus disse assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Veja que coisa interessante, Jesus está dizendo. Eu gosto de ler o versículo e depois analisá-lo com calma. E esses dois versículos são muito preciosos no que se refere à oração. Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome. Tudo o que você pedir é como se fosse Jesus pedindo, como se você estivesse usando o nome de Jesus para pedir. Como você, por exemplo, chegar na casa de alguém e dizer: olha, meu pai mandou buscar isso, meu pai mandou pedir isso. Você está pedindo em nome do teu pai. No caso aqui, Jesus diz: tudo que você pedir, como se eu estivesse pedindo. Tudo quanto pedir dizer meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A ideia da oração qual é? É que Deus sempre seja glorificado, ou seja, que o poder de Deus sempre se manifeste diante dos olhos dos homens que nos cercam. E aí ele conclui dizendo: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, ele repete, eu farei. A questão é essa, é que nós possamos alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus, a nossa vontade à vontade de Deus. A oração tem sempre uma resposta quando isso acontece, e a resposta da oração sempre é glorificar o nome do Senhor. Talvez você diga: será que eu posso pedir para o tempo parar? Bom, a justificativa de Josué para aquela ocasião, me parece, foi perfeita e estava dentro dos princípios que Deus queria se manifestar sobre aquilo. Deus queria se mostrar a partir daquilo, e por isso permitiu não só que a oração fosse ouvida como respondida,
Então há todo um critério sobre isso, da maneira que Deus quer se mostrar ao mundo e naquilo que você está pedindo, se isto é uma necessidade real e se essa necessidade é alinhada à vontade plena e perfeita do Senhor. Esse é um grande segredo da oração, que a gente não vai adentrar muito sobre isso, né? Nosso tema aqui hoje é outro. Terceira coisa que nós vemos no texto, e a gente vê em quase todo o texto, né? Isso, mas principalmente do verso 12 ao verso 43, é que não há como fugir do juízo de Deus. Não há como fugir do juízo de Deus. Keith Green é um grande cantor cristão. Ele disse o seguinte uma vez: todos os caminhos levam ao trono do julgamento de Deus. As pessoas costumam dizer, né? Todos os caminhos levam a Deus. As pessoas que não conhecem as Escrituras dizem isso. Já o Keith Green chegou à grande conclusão: todos os caminhos levam ao trono do julgamento de Deus. Todos nós um dia iremos prestar contas de nossas vidas diante do trono do julgamento de Deus. Então, como nós vimos no texto aqui, não há como fugir. No caso aqui, havia um juízo sobre esses reis, havia um juízo sobre essas nações, e não tinha como eles fugirem. Você percebeu isso? Eles tentaram de todas as formas, eles fugiram, se esconderam em cavernas, mas não havia como, porque o juízo de Deus já estava decretado sobre eles. Deus já estava julgando-os e condenando-os, e eles não tinham mais nenhuma solução para si. É por isso que lá em Apocalipse é usada essa linguagem também, de se esconder, quando do juízo final. Apocalipse no capítulo 6, do verso 15 ao 17, é uma passagem muito forte. Ela diz o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Meu irmão, minha irmã, sim, haverá um dia em que a ira de Deus há de se manifestar, e quando esta ira se manifestar, como diz o texto de Apocalipse, muitos em total desespero se esconderão, e até pedirão que os montes caiam sobre eles, só para não contemplar a face da ira do Cordeiro. Se hoje, nós como cristãos, ficamos sonhando, e numa grande esperança de vermos a face gentil do nosso Senhor Jesus Cristo, o pecador não redimido entra em desespero, ao pensar em contemplar a face irada de Deus. Não há como fugir disso. Eu quero apontar então 3 aplicações para nossas vidas, de acordo com esse texto, de acordo com o que nós aprendemos aqui. A primeira delas é: creia que nada pode mudar os planos do juízo de Deus. Nada pode mudar os planos do juízo de Deus. Mesmo que os inimigos dele se levantem, se unam e com altivez tentem dizer que esses planos de julgamento final são uma falácia, não existem, que Deus é muito bondoso, amoroso e que jamais permitiria que alguns fossem julgados, ou mesmo todos fossem julgados, ou que alguns fossem condenados. A ideia é de um Deus compassivo, mas o problema dessa compassividade que se lê ou se vê de Deus, é que acaba tornando Deus injusto para com o mal, para com o pecado, acaba tornando Deus injusto para com a maldade. E um Deus justo é um Deus que pune o mal, um Deus justo é um Deus que inibe a maldade, um Deus justo é um Deus que condena o condenável. Por isso, Malaquias capítulo 4, dos versos 1 e 2, há uma profecia sobre a vinda do Senhor Jesus. E essa profecia de Malaquias ela é muito interessante. Observe bem como a vinda do Senhor Jesus ao mundo representa a salvação, mas representa também juízo de Deus. Veja o que diz Malaquias 4, versos 1 e 2: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho,
o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Que tristeza. Mas veja bem, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Já viram essa cena? Bezerros, quando a estrebaria se abre e os bezerros são soltos do campo, eles saem pulando, pulando e saltando de alegria. Diz o texto aqui, que sim, quando o Messias viesse, haveria julgamento. Alguns seriam condenados, mas alguns seriam como bezerros saltando depois de serem soltos da estrebaria, ou seja, estariam plenos de alegria diante do Senhor. Há um juízo de Deus, não há como fugir disso, não há como escapar disso, porque o Senhor Jesus já veio, e quando o Senhor Jesus veio, esse juízo, ele já está consumado. Foi isso que ele disse na cruz do Calvário, quando disse em suas últimas palavras, está consumado. Em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, os irmãos conhecem provavelmente esse texto que diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, enquanto alguns estarão fazendo isso em uma atitude de rendição e desespero, nós estaremos apenas repetindo o que nos era comum desde que nós conhecemos o Senhor Jesus nesse mundo. Um dia as ovelhas e os bodes serão separados. Um dia o trigo será recolhido e o joio será lançado na fornalha. Um dia aqueles que blasfemaram, rejeitaram e o infamaram terão que receber a justa paga por suas ações. Porém nós, os que fomos acolhidos por sua infinita graça, estaremos colhendo o fruto da justiça que ele nos imputou pela cruz e a qual nós recebemos pela fé. No Salmo 85, no verso 11, há uma promessa de Deus que diz: a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. É o propósito de Deus, meus irmãos, nada pode detê-lo. Então, o que cabe a nós? Cabe a nós aguardarmos com esperança o dia em que o mal será julgado, condenado e extirpado para sempre. Que dia glorioso será o dia da vitória, em que virá o nosso Salvador, o dia da derrota definitiva do mal e o dia do pleno bem, do sumo bem para todo sempre. Que nossos corações, meus irmãos, possam crer cada vez mais que há um juízo de Deus, há uma justiça de Deus que será feita e ela será lançada, e nós podemos crer nisso confiantes, porque as Escrituras nos dão a certeza de que ela é real. Em segundo lugar, o texto nos diz, ou nos ensina: aprenda a orar com o coração alinhado aos propósitos de Deus. Josué, como nós falamos aqui anteriormente, fez uma oração ousada, mas o que ele queria era o mesmo que Deus queria, e foi por isso que ele foi respondido. O que Josué queria era que a justiça de Deus prevalecesse. Para a justiça prevalecer, aqueles povos tinham que ser destruídos. Então Josué faz uma oração pedindo que a vontade de Deus prevaleça, e ele entende que para a vontade de Deus acontecer, o tempo teria que parar, senão talvez ele não conseguisse se alinhar à vontade de Deus. Eu quero que você entenda duas coisas aqui. A primeira delas é que Josué faz uma oração da qual ele está participando do ato. Ele, Josué, pede para o tempo parar, porque ele está participando da vontade de Deus, que era derrotar aqueles povos. Nós não podemos orar sem estar participando da vontade de Deus. Nós só podemos orar quando nós entendemos que o que estamos fazendo é da vontade de Deus, e por isso nós precisamos do socorro de Deus, para que aquilo que estamos fazendo possa prevalecer, possa acontecer. É assim que funciona, é assim que a oração é respondida, quando a nossa ação corresponde exatamente àquilo que nós estamos orando. Então o Senhor, Ele quer que nós amemos aquilo que Ele ama e odiemos aquilo que Ele odeia. Os irmãos entendem isso?
Isso é fundamental. O Senhor quer que nós amemos o que Ele ama e odiemos o que Ele odeia. Por quê? Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e a única maneira de nós nos assemelharmos a Ele, a ter uma imagem semelhante a dele, é amando o que Ele ama e odiando o que Ele odeia. E o que isso significa em nossas orações? Que tudo que nós pedimos, que tudo que nós oramos ao Senhor, tem que nos fazer nos sentirmos como Ele, tem que alinhar o nosso sentimento ao dele. Deixa eu exemplificar isso para você. Uma vez eu conversei com um homem que disse que estava orando pela conversão do filho dele já há bastante tempo. Segundo ele, tempo suficiente para ele entender o que Deus sentiu quando ele não era convertido. Olha que coisa interessante. O sentimento daquele pai, orando por aquele filho, aquele pai começou a compreender qual era o sentimento de Deus quando ele não era cristão. Percebem? O Senhor quer que nós oremos de maneira que os nossos sentimentos se alinhem ao dele. Nós estamos falando aqui de juízo, de um juízo de Deus que virá. A Bíblia diz que não é do agrado do Senhor, não é do agrado do Senhor condenar, mas salvar. Então, é do seu agrado condenar ou salvar? Como é que você alinha suas orações a isso? Pelos perdidos? Será que você anseia por vingança ou por salvação? Porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, para que nós não pudéssemos alimentar em nossos corações nenhum tipo de sentimento de vingança. A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence ao Senhor e não a nós. Porque o Senhor é que sabe dos mistérios do coração de cada ser humano. A nós cabe aquele sentimento que o Senhor tem em relação a todos os seres humanos. A vontade do Senhor é que todos possam ser salvos. Então, que as nossas orações nos deem um sentimento igual ao do nosso Deus, porque essa oração é a oração que é respondida. E enquanto nós oramos, que nós estejamos agindo conforme a vontade do nosso Deus. E a terceira e última lição para as nossas vidas: agradeça a Deus pelo abrigo que é Jesus. As Escrituras nos mostram, meus irmãos, nós vimos nesse texto, e em toda a Bíblia ela nos mostra, que não há como fugir do juízo de Deus, não há onde se esconder, senão em Jesus Cristo. É por isso que em Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação. Quando se fala em salvação aqui, estamos falando de salvação do juízo de Deus. Em nenhum outro há como fugir do juízo de Deus, escapar do juízo de Deus. A única forma de fugir, de escapar do juízo de Deus, é por meio de Cristo Jesus. O juízo de Deus Pai recaiu sobre Jesus para que nós pudéssemos escapar ilesos. O salmista, falando da vitória que Deus proporcionou ao povo de Deus contra seus inimigos, fala uma coisa belíssima, que sempre que eu leio, eu lembro da vitória que o Senhor Jesus nos deu em relação ao pecado e ao juízo que cabia a nós. Diz o Salmo 124, nos versos 7 e 8: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quebrou-se o laço que nos prendia, o pecado que nos amarrava e nos acorrentava e nos condenava à ira futura que aguarda todos aqueles que não conhecem e reconhecem Jesus como seu Salvador. Isso foi arrebentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quebrou o laço e nós escapamos. Um dia, aqueles que creem em Jesus também estarão diante do altar de Deus, como disse o Keith Green, todos os caminhos levam ao altar do julgamento do Senhor, e um dia todos nós, aqueles que cremos também em Jesus, estaremos diante do altar do Senhor, para receber o nosso julgamento, mas nós seremos declarados por causa dele, perdoados, inocentes, porque ele pagou o preço da nossa culpa e do nosso pecado. Meu irmão, minha irmã, essa deve ser a expressão máxima da nossa existência:
a gratidão por termos o perdão de Deus. Nada é mais rico do que ter como tesouro a graça que nós recebemos, a salvação. Nunca deixe de celebrar isso. E você que está me ouvindo e que talvez ainda não tenha a Cristo Jesus como teu Senhor e único e suficiente Salvador, você que depois de ouvir esse sermão pensou: Deus está irado comigo? Sim, meu irmão, Deus está irado contra o pecado e naturalmente contra aquele que produz o pecado. E a única forma de nós podermos escapar da ira de Deus em relação ao pecado e ao pecador é por meio de Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus, Jesus assume a nossa culpa, toma o nosso lugar. A ira de Deus recaiu sobre ele na cruz do Calvário, de maneira que não sobrou nenhuma gota para nós. Nele somos livres de toda a ira de Deus, de toda a condenação. E você pode, hoje mesmo, começar uma nova história, reconhecendo os seus pecados, confessando-os a Jesus e automaticamente recebendo o seu perdão e caminhando com Ele para a eternidade, livre para todo sempre da ira de Deus. Ou talvez você pense: mas eu não sou tão pecador assim. Entenda, na proporção de Deus, todas as vezes que fizemos algo diferente daquilo que Jesus fez, fomos pecadores. Então, se você é tão perfeito quanto Jesus, você não tem o que temer. Mas se há coisas que Jesus fez e você, em teu comportamento, jamais conseguiu fazer, você é pecador. Não importa em que proporção, mas você provavelmente está debaixo de julgamento e debaixo da ira. Mas você pode sair disso por meio de Cristo Jesus. E você que já caminha com o Senhor, você que já tem comunhão com Jesus e pediu perdão por seus pecados, não esqueça que não foi pelo que nós fizemos, foi pelo que Ele fez. Foi Ele que nos deu a condição maravilhosa de podermos ser absolvidos, sermos vistos diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso como perdoados e inocentes. E na medida em que Ele fez isso por nós, vivamos de maneira como se realmente fôssemos inocentes e perdoados. Ou seja, busquemos viver em santidade de vida, porque é isso que exalta, glorifica a Deus e reconhece aquilo que Ele fez por nós. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, aliás, por nós termos tido esse privilégio de alcançar a sua bendita salvação. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós reconhecemos que se não fosse pelo Teu grande amor, ao ter enviado o Teu Filho a este mundo, se não fosse por isso, nós não teríamos jamais tido a mínima condição de nos livrarmos de tão duro julgamento no dia final. Mas foi por Tua graça e por Teu amor que Tu não deixou que nós nos perdêssemos, e por isso nós Te agradecemos e queremos viver para a Tua glória, para o Teu louvor em tudo que fizermos. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que a palavra continue falando ao seu coração.